Abra em Tiago, Epístola segundo escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre reino de Deus. O Senhor tem um reino estabelecido na terra desde os dias em que Ele peregrinou na região da Galileia e desde os dias em que Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele liberou sobre a terra e implantou o reino de Deus. Não um reino político, não um governo, não um reino estatutário, mas Ele deu início a um reino espiritual, ao governo espiritual. E o entendimento do reino é o entendimento do evangelho genuíno. Dentre todas as mensagens que a Bíblia traz, Deus é amor, Deus é justiça, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, e por aí vai. Dentro de tantos ensinamentos que a Bíblia nos traz, a mensagem central da palavra de Deus é o reino dos céus. Tanto que nas primeiras mensagens, a primeira pregação de Jesus foi sobre o reino. A pessoa que preparou o caminho de Jesus, João Batista, ele pregou sobre o reino. E nós entendemos que a sequência do evangelho, vinda pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo, foi com foco no reino, que é a mensagem central da Bíblia. Amém? Perceba que a falta de entendimento real do que é o reino de Deus traz sérias consequências para a sociedade, inclusive espirituais. Porque as pessoas confundem o processo religioso ou as coisas religiosas com a realidade do reino, que são coisas bem diferentes. Quer ver só? Tem algumas pessoas que elas frequentam igrejas e quem sabe estão aqui esta noite, estão sentadas aí, estão me ouvindo agora, que elas vieram para esse lugar e elas vão para a igreja com algumas intenções. Por exemplo, existem pessoas que querem frequentar a igreja com a intenção de ser abençoada na área de relacionamento. Pessoas que estão com problemas no casamento e vão para a igreja para ver se a igreja conserta. Pessoas às vezes que são jovens, querem casar, querem encontrar a pessoa perfeita, ideal, elas vão para a igreja. Porque um rapaz lá do trabalho deu um conselho: se você quer uma mulher boa, rapaz, só vai achar na igreja. Não vai achar mais no forró, não vai achar no sertanejo, no barzinho, aí não está a mulher certa. Vai dizer que nunca ouviu isso por aí. Que é uma mulher certa, vai na igreja. Então tem pessoas que vêm na igreja com essas intenções. Tem pessoas que vêm na igreja porque precisam de uma cura, descobriu uma grave doença e quer procurar a cura em Deus. Elas vão para as igrejas, fazem correntes de oração. Tem pessoas que vão para a igreja com problemas financeiros. Nunca teve tantas pessoas na igreja com problemas financeiros desde 2016 para cá. Com a crise econômica, com a crise financeira, as pessoas não conseguem arranjar emprego, empresas quebram, dificuldade, rapidinho corre para Jesus. E você deve conhecer alguém que vem para a igreja, participa e se entrosa porque tem medo. Tem medo de ir para o inferno, tem medo da morte, tem medo da solidão e precisa achar um grupo de convívio, da qual algumas acham que isso é o GC. Está equivocada. O GC não é um grupo de convívio, um grupo de amigos. O GC é um grupo de crescimento. É de quem quer crescer na vida, principalmente no contexto espiritual. Ou seja, tem diversas motivações que trazem as pessoas para a igreja, para o prédio, para as denominações, para o convívio religioso.
Todas essas motivações e muitas outras que eu não falei por causa do tempo, elas são lícitas, podem ser até justas, mas elas não devem ser a principal motivação de estar aqui. Por isso nós estamos pregando sobre o reino, para que cada um de nós entenda com clareza o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se resume à cura, à libertação, à restauração de casamento, à restauração financeira, não! Ao contrário. Portanto, a motivação de todos nós ao participar do corpo vivo de Cristo chamado igreja, a nossa motivação deve ser o reino de Deus, puro e simples. Ah, mas e as outras coisas, pastor? Deus faz. Óbvio que Deus realiza coisas impossíveis. Mas quando Deus olha para o teu coração, Ele precisa achar verdade. Ele precisa achar o genuíno intuito de conhecer a Ele, o reino dEle. E aí diz o texto bíblico, que todas as outras coisas Ele nos acrescenta. Todas as necessidades são então sanadas por Jesus, a partir do momento que você prioriza o reino de Deus. Mas eu te pergunto hoje, faço você pensar, como priorizar aquilo que você não conhece? Você acha que reino de Deus é religião? Você acha que reino de Deus se resume a uma placa de uma igreja evangélica ou cristã? Você acha que reino de Deus se resume àquilo que o homem transformou e deturpou o projeto original do Pai? Que nunca foi a politicagem religiosa, as falsas intenções eclesiásticas, mas sempre foi amor, justiça e alegria no Espírito. Esse é o belo resumo do reino de Deus. Tiago capítulo 4, que você abriu, nós temos a menção de como é a vida no aspecto humano e de como que a existência nossa é vista pelo ponto de vista de Deus espiritual e de pessoas sábias em Cristo. A partir do versículo 13 diz assim: eis agora, que direis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e lucraremos? Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós só podemos entender o reino de Deus a partir do momento que você entende quem você é. Porque o reino de Deus, ele está totalmente atrelado à forma como Deus vê a humanidade. Deus não criou o homem para viver nessa terra, seja por 50, 60, 70, quando muito 80, 90 anos, uma existência razoável, para alguns boa, para outros muito infeliz, mas desde o primeiro homem criado, Deus projetou um relacionamento eterno com a humanidade. E você só pode compreender o reino de Deus a partir do momento que compreende o entendimento de Deus a respeito da humanidade. Portanto, a primeira coisa que eu faço você refletir é como você tem enxergado a sua vida, de que forma você tem vivido, como um cidadão eterno, ou como apenas mais uma pessoa a passar por essa terra? Qual é a sua compreensão a respeito de si mesmo? A Bíblia,
ela traz vários títulos para nós, seres humanos. Ela nos chama de forasteiro. Outra passagem ela nos chama de peregrino. Outra feita ela nos chama de visitante ou viajante. E Paulo, a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele nos chama de embaixadores. E eu quero frisar esse título dado a nós, filhos e filhas de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores. Você sabe o que é exatamente o embaixador? Eu sei que nós não precisamos de um conteúdo tão denso para sabermos o que é e como funciona, pelo menos superficialmente, o embaixador. Sabe, quando eu fui fazer o visto para os Estados Unidos, eu fiquei até um pouco assustado com tamanha segurança e como funciona o processo de você ter uma embaixada de outra nação no nosso território. Sabe como é? Um quarteirão enorme, gigantesco, da qual eles chamam aquele território de território norte-americano. Ou seja, qualquer pessoa que entrar ali tem que responder às leis norte-americanas daquele portão para frente. E eu vou te dizer, um americano que mora no Brasil, se ele precisar de um refúgio, de um socorro, basta ele entrar naquele território norte-americano, que é a embaixada americana, aqui no Brasil, e ele vai encontrar um lugar seguro, ele vai encontrar um abrigo, uma defensoria no que diz respeito à nacionalidade dele. Não importa se ele cometeu um crime, não importa se ele assassinou, se ele roubou, se ele está certo ou errado. A partir do momento que ele entrou do portão para frente, a polícia militar, a polícia civil e as autoridades brasileiras não podem mais fazer nada com aquele homem. Claro, se ele tiver cometido um crime, vai se haver uma conversa do cônsul brasileiro com o cônsul norte-americano para poder ceder o rapaz e pagar pelo crime que cometeu. Mas naquele momento, naquela hora, ninguém, polícia nenhuma pode entrar no portão para frente para pegar aquele norte-americano. Porque mesmo estando em solo nacional brasileiro, aquela embaixada é território norte-americano. E você já parou para imaginar que você, como embaixador do reino de Deus, a Bíblia traz exatamente esse título, essa nomenclatura, para te ensinar, para me ensinar que o território que nós pisamos espiritualmente é um território celestial e abençoado. A partir do contexto do entendimento dessa nomenclatura, de que você é um embaixador em Cristo Jesus, você pode ler aquele salmo e entender Davi: Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Não importa se você está certo ou errado, se você pecou muito ou pouco, não importa a fase, o momento que você está vivendo, quando você entra naquele abrigo, naquele refúgio, naquela embaixada, naquele território do reino de Deus, você encontra fortaleza, segurança, refúgio. A partir do momento que você entende sobre o reino de Deus e quem você é em Cristo, que você é um cidadão eterno, é um embaixador, é um passageiro nessa terra, enquanto vive nesse corpo mortal, pecaminoso, corruptível, você passa a ter claramente a noção de que você é uma pessoa, é um cidadão do reino. Eu fico vendo as manifestações políticas que o nosso país está tendo desde o ano passado, de 2 anos atrás pelo menos, que são lícitas, e nós devemos sim lutar pelos nossos direitos enquanto estamos aqui na terra. Mas eu não sei se você já parou para pensar, eu fico sempre com um pezinho atrás, porque eu digo assim: eu sei que eu estou brasileiro, mas eu sou cidadão do reino. A bandeira brasileira é uma bandeira passageira. A partir do momento que você tem o entendimento de que você não é dessa terra, que você está nessa terra para cumprir um propósito. Isso é começar a entender o reino e quem nós somos em Cristo. Tem pessoas que começam a se aproximar desse reino e a se aproximar de Deus
por causa de tragédias. Há pessoas que não conseguem entender a concepção de ser realmente eterno, de ter um significado importante na vida. Gastam sua vida no entretenimento, no trabalho, em relacionamentos, depositam todas as fichas em relacionamentos, 5, 10 anos depois se vê traído, abandonado, rejeitado. Gastam a vida em tantas coisas que passam, que evaporam, que só trazem desilusão. Mas quando você decide gastar a vida por Cristo, você deposita na eternidade um tesouro que não pode se corromper, com Deus, com um Pai que jamais te trairá, jamais te rejeitará. Isso nos traz, não sei a você, mas me traz um sentido de vida. Eu digo, Deus, se não for para viver para o teu reino, de que vale a pena viver nessa terra? Você provavelmente tem amigos que já perderam a vida muito cedo, sofreram acidentes. Hoje, se você ligar a televisão, se você entrar na internet, num portal de notícias, você vai ver uma lista de notícias de desgraças, não vai? Você vai encontrar o bêbado que se embriagou, atropelou não sei quantas pessoas e matou. Você vai encontrar o louco que pegou uma arma, entrou num local e começou a atirar para todo lado. E eu começo a te fazer perguntas para você pensar: quem garante que você não é a próxima vítima? Quem garante que amanhã você vai poder estar no seu trabalho conforme a normalidade das segundas-feiras? Quem garante que domingo que vem você vai poder se sentar aí e ouvir mais uma mensagem? Você pode garantir isso? Então eu te pergunto, de que vale a vida e qual é o sentido da vida? Se não para ser eterna, se não para cumprir o propósito eterno de Deus. E existem várias pessoas que se aproximam de Deus por causa dessas desgraças. Perderam cônjuges, foram acometidos de graves doenças. A desgraça aproxima a pessoa de Deus. Por isso, o homem mais sábio do mundo disse que um dos melhores locais para estar é num velório. Como assim? Alguém aqui gosta de velório? Clima ruim, aquele ambiente de choro, de tristeza, de sofrimento. Aí chega Salomão e diz: um dos melhores ambientes para estar é num velório. Você já parou para pensar? A maioria dos velórios, muito provavelmente todo velório que você frequentou, você começou a fazer uma análise de si mesmo. E aí você vê aquelas pessoas falando: poxa, foi tão cedo, poxa, foi tão inesperado. A maioria dos velórios. E você começa a fazer uma auto-reflexão: podia ser eu, podia ser minha mãe, podia ser minha mulher, podia ser meu filho. Meu Deus. Quando você começa a refletir assim na vida, você então está refletindo nas coisas que são eternas e não passageiras. Por isso Salomão diz que é um dos melhores locais para estar, porque você vê como a vida na terra é passageira. E para valer a pena a vida, ela tem que ter necessariamente um propósito eterno. O mundo aí fora, ele diz que você tem que seguir o seu coração para ser feliz. Siga o seu coração. Quer casar com alguém? Faz o que o seu coração mandar. Quem você sentir no coração, casa. Quer abrir um negócio? Quer descobrir uma profissão? É o teu coração que manda. Faz o que o teu coração mandar. É isso que você ouve na internet, na televisão, nos livros, em grandes pensadores. Mas a nossa Bíblia, há milênios atrás, ela já disse que o coração é corrupto e muito terrível nos seus caminhos. Portanto, você quer seguir alguém que é corrupto, que te engana, que te trai? E por causa dessa filosofia ocidental, nunca teve antes tantos divórcios na terra, nunca se teve tantas empresas falidas, nunca se teve tantas sociedades, tantas brigas em relacionamentos, porque as pessoas estão fazendo as coisas seguindo o coração.
gastam sua vida baseada num prazer ou na direção que o coração dá. Vale a pena viver assim? Diga você. Reflexão do reino de Deus é a reflexão daquilo que é eterno. É dar valor a que realmente importa. Eu sei para que estou na terra, nesse momento, nesse território, nesse local, para cumprir um propósito eterno, que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Ele já tinha me visto, Ele já tinha visto a minha história, meus filhos, minha família, e eu preciso viver dia após dia, para cumprir o seu querer e sua vontade. Isso é reino de Deus. É impossível se ter uma compreensão clara de reino de Deus sem entender o propósito existencial. Sabe, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na adolescência, que chocou e transformou a minha vida. Quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, eu fui na casa da minha avó. Almocei, e à tarde eu fui dar um cochilo. E a casa da minha avó era uma casa sempre muito cheia, com alguns tios e primos morando lá, sempre muita gente, muitas pessoas lá. Quando eu acordei, não tinha ninguém em casa. E eu fui chamar minha avó para alguma coisa, tal, ela não estava em casa. Fui chamar meus tios, meus primos, ninguém estava em casa, e estava aquele silêncio mortal, bem no finalzinho da tarde. Aí eu falei, vó, preciso falar com a senhora. Aí fui lá, bati no quarto dela, tentei abrir a porta, estava trancada. Eu, vó, e chamei, ninguém atendeu. Falei, meu Deus do céu, minha avó é idosa. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha avó. Eu estou aqui sozinho, não tem ninguém em casa com ela, meu Deus. Rapidamente, saí de casa, dei a volta. Fui subir a janela para entrar no quarto dela, para ver o que tinha acontecido. Quando eu subi a janela, que eu entrei no quarto, não tinha ninguém no quarto. E a porta estava trancada pelo lado de dentro. Sabe aquela trancazinha bem antiga que você puxa? Estava trancado lá de dentro. Falei, meu Deus, que negócio é esse? A porta está trancada no quarto da minha avó, não tem ninguém em casa. Primeiro, é impossível ela ter pulado da janela. Já de muita idade ela não ia aguentar. O que será que aconteceu? Aí eu saí correndo, fiquei chamando pela minha tia, gritei. Minha tia nada, não atendia, entrei na porta, no quarto da minha tia. Quando eu entrei no quarto da minha tia, tinha uma calça social do meu tio na cama, estirada na cama. Por cima da calça, uma camisa social na cama. E no pé da cama, um par de sapato, com a meia dentro. Falei, meu Deus do céu, Jesus voltou. Certinho, como se uma pessoa tivesse deitado ali e evaporado, ficou só a roupa. Verdade. Eu tive certeza, falei, meu Deus, Jesus voltou. Aí eu saí desesperado, entrei em cada cômodo, chamei todo mundo, não tinha uma alma viva dentro de casa. Naquela hora que eu entrei no último cômodo, que eu vi que não tinha ninguém, eu comecei a chorar desesperado. Aquela era uma época que a gente ficava ouvindo muito na igreja, o lance de nova era, de Apocalipse, né? A gente assistia aqueles vídeos que falava que o número da besta era o código de barra. Já viu esses negócios por aí? Sensacionalista demais. E aí estava naquela pira toda. Todos os meus colegas ouviram muito sobre Apocalipse, o número da besta. Falava, rapaz, o que aconteceu? Jesus voltou, está aí. Nós temos ouvido todo sábado aqui uma mensagem muito poderosa do arrebatamento. Sem esse sensacionalismo e esses factoides todos. Aqui é só a Bíblia, amém? Mas eles ficavam lá falando, esses negócios que dizem que o Papa é a besta, né? Não tem nada contra, até pode ser. Só que já faz algumas décadas que estão falando que o Papa é a besta. Já passou uns 2, 3 e a besta já foi, já morreu e nós estamos aqui ainda. Aí eu saí da casa desesperado. Eu saí para a rua e falei, para onde eu vou, meu Deus? Aí eu lembrei, eu vou para a casa de uma irmãzinha, que eu sei que aquela irmã é crente demais, rapaz. Se ela estiver em casa, não é Jesus que voltou não, porque Jesus não ia voltar e deixar ela, tenho certeza.
Aí eu saí correndo chorando que nem louco. Eu tinha certeza, convicção que Jesus tinha voltado. Saí correndo que nem louco para ir na casa dela. Aí dobrei uma quadra, quando eu dobrei a segunda quadra, eu vejo minha tia no meio da rua andando na minha direção. Eu saí correndo, eu peguei ela, eu abracei, eu beijei, eu falei: tia, graças a Deus. A minha tia, pastora da igreja que eu frequentava, eu falei: não, Jesus não pode ter voltado e deixado minha tia aqui, não. Graças a Deus, eu te contei. Eu falei: tia, Jesus não voltou, não? Ela falou: meu filho, eu acho que não. Eu acho. Eu falei: graças a Deus, ele não voltou. Aí eu contei, mas eu fui na casa, não tinha ninguém e tal. A porta da minha avó está trancada. Ela falou: meu filho, de vez em quando aquela porta engancha, o trinco, ela fecha por dentro. Eu falei: mas a roupa do meu tio na cama? Ela falou: não, eu deixei pronta para quando seu tio chegar ele já vestir. Ah, tá. Valeu, hein, tia? Mas aquele choque, aqueles 20 ou 30 minutos, que eu tive certeza que Jesus tinha voltado, fez a minha vida mudar. Acredite nisso. Eu tive uma nova concepção da vida. Eu falei: Senhor, eu tive a real sensação de que fiquei na terra porque não soube valorizar a vida como tinha que ser valorizado. Não soube valorizar as coisas eternas. E aquilo, minha vida tomou um choque com aquilo de realidade. E eu falei: a partir de hoje, se Jesus voltar amanhã, eu vou estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Ele tem que olhar para mim e ver: meu filho está gastando a vida dele pensando naquilo que é eterno. Na hora que eu voltar, certamente ele vai comigo e vai reinar em glória. Porque a partir do momento quando você tem uma experiência real com Deus, que faz você transformar a sua vida, parar de enxergar a passagem, o vapor, o sopro que é a existência nessa terra, você passa a entender melhor sobre o que realmente é o reino de Deus. Reino de Deus, vida eterna. Nós podemos aprender isso com o Pedro, o apóstolo Pedro, o mais ousado dos apóstolos, talvez o mais petulante, só que nos ensina lições preciosas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, para nós aprendermos mais sobre o reino de Deus com o apóstolo Pedro. Pedro, mesmo com sua prepotência e petulância, ele foi movido pela revelação do Espírito Santo. Logo depois daquele período da multiplicação de pães e peixes, quando Jesus chamou a responsabilidade dos discípulos, deu um discurso duro. Talvez você está começando a vir na comunidade, está vindo a primeira vez, ou está começando a participar desse corpo. Você diz: uau, que palavra dura é essa? Eu preciso te dizer, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que o negócio era muito mais duro. Porque o discurso de Jesus sempre foi o reino de Deus, o discurso do reino não é leve. Mais de 5.000 pessoas após a multiplicação, Jesus vem com a mensagem dura e disse assim: quem quiser me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que carregar a sua cruz. Meu Deus, vou ficar negando tudo quanto é vontade, é? Eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vida, é? Aí sobrou 70. Aí quando ficou 70, de 5.000 baixou para 70. Aí Jesus disse: agora, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Aí aqueles 70 falaram: esse discurso de vampiro aí está meio esquisito. Nós vamos para outro mestre. Sobrou 12. Dos 12 que sobrou, ele ainda intimou, olhou nos olhos e falou: e vocês? Não querem largar também não? Aí Pedro, muito cheio do Espírito Santo, ele disse: Senhor, para que iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você pode até vir na igreja com motivos errados, ou com segundas intenções, mas se você entender o real motivo do evangelho do reino, que traz sentido à vida eterna, você vai olhar para Jesus e dizer: Jesus, para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque a realidade do reino é a realidade da eternidade. Uma coisa está totalmente vinculada à outra.
E em Mateus, onde você abriu no capítulo 16, Pedro também, inspirado pelo Espírito, ele diz assim no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, preste atenção, olhe para mim. Quando Pedro disse isso, Jesus tinha perguntado: quem dizem que eu sou por aí? Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não estava apenas declarando a real identidade de Cristo, mas ele estava também condizendo que Cristo era o Verbo vivo, e que a eternidade era então liberada aos homens através da vida de Cristo, porque quando você reconhece a Cristo, você também reconhece a vida eterna. Quer ver só? Muitas pessoas dizem que o versículo central da Bíblia é João 3,16. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Não existe outro evangelho senão o do reino. E no evangelho do reino não existe outra verdade senão a vida eterna. Portanto, a nossa concepção a respeito do reino, ela tem que estar atrelada à sua concepção pessoal, de que você está aqui por um propósito eterno, de que todos nós vamos prestar conta, de que todos nós estamos plantando enquanto forasteiros, passageiros, visitantes, embaixadores da vida eterna. E esse, infelizmente, é um discurso que nem todos podem suportar. É um discurso que incomoda, é um discurso que agonia. Existem discursos muito mais fáceis que esse. É um confronto ao próprio ego, é um confronto à própria alma e às verdades de cada indivíduo. Mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando você decide viver por esse propósito eterno, reconhecendo Cristo, o Pai, não apenas ele te recompensa na eternidade, você não está apenas depositando na vida eterna, mas o Pai também libera uma vida abundante nessa era. Um amém? Porque o entendimento do reino, ele obviamente deposita tesouros eternos, mas diz a Bíblia que quando você busca ele em primeiro lugar, as demais coisas o quê? Não são acrescentadas. Então você continua no verso 17, Jesus responde a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia! Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Olha a vida abundante aqui. Sobre a revelação de Cristo e a revelação do reino eterno, o Senhor Jesus garante que Ele edifica a sua igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. Eu não entendo algumas pessoas que usam aquele termo assim: o inferno se levantou contra o meu casamento. O inferno se levantou contra a minha empresa. O inferno se levantou contra a minha vida. Meu chefe está endemoniado. Eu sei. A gente cansa de ouvir isso. Virou praticamente um jargão popular. Errado. Porque a minha Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Quando você entende a autoridade que tem em Cristo Jesus, não tem barreiras, não tem inferno, não tem capeta que se levante. Para isso, precisa o entendimento correto do reino. Quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele não está dizendo... Eu sei que muitos pastores, muitos pregadores por aí dizem que Pedro, por ser o sinônimo de pedra, se referia que Pedro seria a base da edificação da igreja. Errado. Essa pedra é a pedra de Zacarias capítulo 3, versículo 9, a pedra que tem 7 olhos, que na realidade é a revelação do Espírito de Deus.
Porque diante do trono de Deus estão 7 Espíritos de Deus. E essa revelação do Espírito Santo, de que Cristo Jesus é o centro de todas as coisas, o Filho de Deus, essa revelação nos dá entendimento de reino de Deus, de vida eterna, e faz a nossa vida mudar, ser abundante. As portas do inferno não podem prevalecer contra essa revelação. Sobre esta pedra, que pedra? A revelação do entendimento de quem Cristo é. A revelação do verdadeiro Evangelho. Não do Evangelho de segundo as intenções. Essa revelação genuína, autêntica, é a pedra que o Senhor edifica a igreja. Sobre esta revelação, preste atenção no que eu vou dizer. É sobre esta revelação que a igreja é edificada. E quando a igreja é edificada, aí, meu irmão, não tem capeta, não tem inferno que pode prevalecer. Por que as pessoas ficam dizendo: o inferno se levantou, estou sofrendo, estou assim, estou ruim, está mal? O inferno se levantou. Eu te pergunto, será que está sendo igreja de verdade? Porque se está sofrendo, se está apanhando do inferno e do capeta, meu irmão, eu te questiono, será que você está sendo igreja de verdade? Será que você entendeu esta pedra? Será que você entendeu essa revelação? Porque a partir do momento que entendemos essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida ela tem outro entendimento. Você passa a pensar nas coisas eternas, nas coisas do reino de Deus. Quando o reino de Deus está claro para você, meu irmão, não tem nada que possa te impedir. Já foi dito, já foi vencido na cruz. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu as chaves do reino. Meu Deus, olha aí, o versículo 19. E aí, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Meu Deus. Quando você decidir viver pelo propósito eterno de Deus, chamado reino de Deus, meu Deus, Deus é muito mais do que gracioso e bondoso. Ele não apenas te abençoa, mas Ele diz assim: eu te dou a chave do reino dos céus. E aí algumas versões está dizendo assim: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar será como se você tivesse autoridade sobre o céu. Infelizmente, meu irmão, essa não é a versão adequada e a real. A versão original no grego, e algumas versões King James atualizada, versão de Israel, NVI, elas já trazem o sentido real. Aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, porque quando você passa a viver pelo reino, entendendo o propósito eterno, as suas ações, o seu comportamento é aquilo que já foi manifesto lá nos céus. Você traz para a terra aquilo que já foi ligado nos céus. Você desliga na terra aquilo que nos céus, no plano espiritual, na vontade de Deus, já foi desligado. Meu Deus. Resumindo, a sua vida na terra passa a ser um reflexo do céu. Porque o que você liga, já foi ligado lá. O que você já foi ligado lá. Ou seja, você está só refletindo aquilo que o céu está manifestando ao seu favor. Meu Deus! Pode aplaudir Jesus. Você quer viver ainda a sua vidinha medíocre na terra, que você não pode garantir nem se vai estar aqui domingo que vem? Desculpa te falar, eu não estou falando no sentido pejorativo de ser uma vidinha medíocre. Eu estou dizendo que é medíocre todo aquele que acha que é independente, que pode viver aleatoriamente dos céus e da vontade de Deus. Esse pensamento é medíocre. Você não pode nem garantir que vai estar aqui domingo que vem. Quer viver essa vidinha medíocre ainda? Ou será que a sua ficha está caindo hoje, que você é um cidadão eterno que vai prestar conta aonde você vai passar a eternidade? Eu não estou falando de 50 anos, de 80 ou de 100 anos, eu estou falando da eternidade.
quando você compreende que é eterno, quando você compreende que pela revelação de Cristo Jesus você começa a depositar na eternidade, o reino de Deus passa a fazer sentido para você, as portas do inferno não prevalecem, Deus dá a chave dos reinos para você, e a sua vida na terra só reflete aquilo que já foi manifestado nos céus. Meu Deus, tem uma vida melhor que essa para se viver? Todas as palavras começam a fazer sentido, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia começa a se completar quando você entende o que é evangelho genuíno. Não é graça barata, não é recompensa passageira na terra, não é resolver os seus probleminhas financeiros de relacionamento, é reino, eternidade. Eu estou vivendo aqui e hoje Cristo está olhando para mim, anotando cada atitude e pensamento. Um dia eu vou prestar conta e minha vida está sendo um depósito nos céus, um depósito nos céus. Eu vivo nessa era, neste lugar, por um propósito específico de Deus. Isso é reino de Deus. Quando o céu se move, refletindo o que foi ligado, você está cumprindo a vontade do Pai. Preste atenção. Quando você se move, refletindo aquilo que já foi ligado, terá sido desligado. Quando a sua vida é assim, você está vivendo a vontade do Pai. Há pessoas que dizem que o reino tem segredos. Se você quer saber realmente o segredo do reino, meu irmão, é esse. Se você quer realmente o resumo do que é o reino de Deus, é fazer a vontade do Pai. Não tem uma coisa mais poderosa que essa. Não precisa saber um segredo ultra secreto a respeito disso. Só precisa de ter um contato com o Espírito Santo. Por isso que eu falei, se todos os dias você resolver tirar alguns minutos e dizer: Espírito Santo, muda meus pensamentos, muda meu coração, me faz viver para Ti, você vai começar a entender e viver a vontade do Pai. Vivendo a vontade do Pai, você estará vivendo o reino dEle na terra, manifestando as suas ações e depositando na eternidade, Quer ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos soltar alguns versículos rapidamente, você não precisa nem abrir. Está aqui, 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu Deus! 1 João, ora, o mundo passa, a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Peraí, olha a eternidade aí. Você quer permanecer para sempre, ter um propósito de existência nessa terra? Seja para alcançar a sua família, seja para alcançar o seu trabalho, seja para alcançar o seu meio, para abrir uma empresa segundo a vontade de Deus, para se relacionar com as pessoas segundo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Está? Permanece para sempre. Permanece para sempre. Isso não é religião, isso não é placa, não é denominação. Isso é Bíblia. Mateus, pode passar. Mateus capítulo 7, no versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todos esses entrarão no reino dos céus, mas somente o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu Deus! Você quer aprender sobre o reino de Deus? Quer viver a vida eterna com Deus? Vontade de Deus. Não existe o resumo do reino, o resumo do evangelho é eu decidir fazer a vontade de Deus dia após dia, através da capacitação do Espírito Santo, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Se você é essa pessoa que deseja manifestar o reino de Deus, entender, fica de pé no seu lugar.